Fala meus amigos, nesse vídeo eu vou te mostrar como trabalhar com cores usando as minhas actions edições criativas. Primeiramente a gente vai encontrar aqui o grupo de actions relacionado a cores e vamos transformar as cores das nossas fotos com essas duas primeiras aqui. Então eu vou tirar duas cópias do meu arquivo original. Eu vou deixar o primeiro com o nome cor 1 e o segundo eu vou deixar com o nome cor 2. Não é necessário você renomear, tá? É só para a gente poder entender qual action a gente está aplicando ali. Agora a única coisa que você tem que fazer é clicar na primeira action, cores especiais 1. E a gente já tem essa incrível transformação de cores. Agora vamos aplicar o segundo exemplo. Eu vou tirar a visualização da primeira camada, selecionei a segunda e dou um clique. E você já tem aí uma incrível transformação, principalmente na cor da vegetação, com esse tom alaranjado de outono. Eu quero remover o efeito da modelo, tá? Principalmente no rosto, os tons de pele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir em selecionar, assunto. O Photoshop vai fazer uma seleção inteligente ao redor do assunto. Segurando o Alt eu dou um clique aqui para criar uma máscara invertida, deixando a área selecionada em preto, dessa forma. Na máscara, tudo que está em branco revela o efeito e o que está em preto oculta. Aí a gente já consegue ver o antes e depois e os dois resultados incríveis que a gente conseguiu de cores apenas usando essas duas actions. Ainda utilizando essa imagem, eu vou demonstrar mais duas actions de cores e da mesma forma eu vou tirar duas cópias da camada original. Nessa aqui eu vou aplicar a cor 3 e nessa outra eu vou aplicar a cor 6. Eu vou começar então aqui pela cor 3, lembrando que não precisa renomear a camada, tá? É só selecionar, ela pode ter qualquer nome. E eu vou clicar aqui na cor criativa 3. Em poucos segundos a gente já tem esse resultado lindo, né? Essa cor mais quente, que combina muito com paisagem, com pôr do sol. E essa ação ela cria um grupo de ajustes dentro de uma pasta, tá vendo? Se você achou que o efeito ficou muito forte, você pode ir no grupo e diminuir a opacidade do grupo. Vamos agora testar a cor 6, que a gente já deixou preparado ali. Damos um clique na action e a gente já tem ali a nossa cor transformada. Essa action também é composta por algumas camadas de ajuste, tá vendo? E você tem a liberdade de alterar a qualquer momento os ajustes conforme o seu gosto. Você também pode tirar o efeito de algumas partes que você desejar. Para isso você vai usar o pincel, a cor preta, vai selecionar a camada ali do grupo e vai pintar sobre as áreas que você deseja remover. Um problema muito comum que a gente encontra, principalmente em fotos assim de bebês, é a diferença de tons de pele que a gente tem no rosto, em algumas partes do corpo, e a gente pode resolver isso facilmente com o uso de duas actions que eu preparei aqui para você. Então a gente vai começar aqui neutralizando esse excesso de vermelhos que a gente tem na pele. No grupo de actions de pele, a gente tem aqui o neutralizar vermelho e o neutralizar verde. Eu só preciso vir aqui, deixar selecionado a camada e clicar em neutralizar vermelho. Já criou ali a minha action com a máscara em preto, né? Então o efeito não está sendo revelado. E eu vou com um pincel aqui na cor branca pintar sobre as áreas que eu quero remover esse excesso de vermelhos. Aqui nessa outra parte da pele do bebê, tá com um tom esverdeado, bem nesse trecho aqui, tá vendo? Então aqui a gente vai neutralizar o verde, clicando naquela action, neutralizar verde. Da mesma forma, eu dou um clique
Criou a minha action, a máscara invertida, eu vou escolher o pincel branco, pode deixar a ponta suave mesmo, e é só pintar por cima da pele nessas partes que estão esverdeadas. Vamos conferir aqui como ficou o antes e depois. Olha só o antes, bem avermelhado, e o depois, as cores mais em harmonia, mais homogêneo. Da mesma forma, se você achar que o efeito ficou muito forte, você pode mesclar, abaixando ali a opacidade de cada uma das camadas de ajuste. E aí você tem o resultado, essa correção em poucos segundos. E agora, continuando ainda com essa foto, eu vou te mostrar uma outra action de aplicação de volume e nitidez para a nossa imagem. E ela se encontra aqui na categoria de efeitos, nitidez com a Sharp Mask. Antes de aplicar essa action, eu preciso primeiro criar uma cópia da visualização de todas as camadas. Para isso, eu clico na última camada, a superior, e clico aqui nessa primeira action. Agora eu tenho nessa única camada uma cópia de todas as camadas visíveis. Deixo essa camada selecionada. E agora sim eu vou aplicar a minha nitidez com o Sharp Mask. Só dar um clique aqui no botão. E agora a gente já tem o volume e a nitidez aplicados à nossa imagem. Como cada imagem tem uma dimensão diferente, é preciso que a gente entre aqui nas configurações. Nesse primeiro ajuste, a gente vai configurar o volume da nossa imagem. É sempre importante comparar o antes e depois, ligando e desligando a visualização. Para os volumes, a gente sempre vai usar o mesmo valor, tanto para a intensidade quanto para o raio em pixels. Altere esses valores para mais ou para menos e veja no preview se a imagem já apresenta o volume desejado. Para mim, esse é o volume ideal. Vou dar um OK. E agora eu vou na opção de baixo. É o mesmo filtro, só que a gente vai usar para nitidez, para detalhes. Por padrão, a gente vai manter a proporção 100:1. E nessa etapa, a gente precisa visualizar nossa imagem em 100%, já que os detalhes têm que ser vistos de perto. Como eu disse, a gente tem que manter essa distância, essa proporção de 100:1. Então, a gente começa com essa proporção. Se a nitidez ficou muito exagerada, a gente pode diminuir essa proporção para 90:0,9 ou 80:0,8 e assim por diante. Bom, para mim esse valor está ideal, porque eu consigo ver detalhes que me interessam, tanto na pele do bebê quanto no cenário. E ainda assim, depois que eu altero os valores, eu abaixo um pouco a opacidade do canal. E dessa forma a gente consegue ter a máxima qualidade de nitidez e volumes, e a nossa imagem já está pronta para ser exportada, tanto para a web quanto para a impressão. Agora eu vou usar um conjunto de actions para dar saída em imagens com resoluções para o Instagram. Primeiro eu vou gerar uma cópia de todas as camadas visíveis. E agora sim eu venho aqui nas ações de web e Instagram.
Vamos supor que eu queira fazer um post no formato quadrado do Instagram. Então eu vou utilizar essa action, ela já deixa na proporção quadrada, 1:1 do Instagram, e aí eu abro a transformação e ajusto a minha imagem dentro do Canva. Agora é só salvar e renomear o seu arquivo. Vamos supor que você queira postar no Instagram no formato retrato. A gente vai usar essa action e redimensionar a nossa imagem dentro desse espaço. Se você quiser usar a sua imagem inteira sem aplicar nenhum corte nela, essa action vai tirar 2 cópias da sua imagem, deixando a principal em cima e uma cópia desfocada ao fundo. Aí basta você deixar a sua imagem centralizada no Canva, dessa forma, segura o Shift e o Alt e redimensione a sua imagem até ela preencher todo o espaço. Agora a imagem de plano de fundo, que é a de baixo, a gente vai selecionar, apertar o Ctrl T para abrir a transformação, e vamos deixar também centralizada, e segurando o Shift e o Alt, a gente vai ampliar essa imagem até ela passar um pouco das bordas. Quando você der o Enter, a imagem já será aplicada com desfoque. A gente sabe que para postar uma foto no formato retrato no Instagram, a proporção é diferente. E o que acontece é que o Instagram ele aplica um crop, um corte, tanto na parte superior quanto na parte inferior da nossa imagem. Pensando nisso, eu preparei essa action, que permite o uso da nossa imagem inteira sem cortes, aplicando como fundo desfocado a cópia da própria imagem. E como no exemplo anterior, a gente vai pegar essa imagem principal, vamos deixar centralizada, redimensionar para que ela caiba ali no Canva. E automaticamente a gente já tem a nossa imagem de fundo aplicada centralizada com desfoque. E se você quiser criar um story, a gente tem essa action que já tem o corte no formato 16:9. Basta você pegar a sua imagem ou a sua arte, arrastar e soltar por cima desse novo documento. Com a ferramenta de transformação, a gente redimensiona até caber ali no espaço. E a imagem já está pronta para ser salva e usada nas suas redes sociais. Você sabe o que é Dodge and Burn? É uma técnica utilizada para ressaltar volumes, adicionando luz às áreas mais claras e escurecendo as áreas mais escuras. Eu vou fazer uma ilustração aqui para você, te mostrando quais seriam essas áreas claras nessa imagem, por exemplo. Maçãs do rosto, testa, pálpebras, a parte central do nariz, o queixo, o contorno do maxilar e todas essas partes visíveis de volume que você identificar na foto. Eu vou deixar destacado em branco para você poder perceber quais são esses volumes. Nessas áreas a gente vai aplicar a técnica Dodge, que é exatamente esse clareamento. E para as áreas escuras, o Burn, assim como na maquiagem, ele traz a sensação de profundidade. E essas seriam as áreas de Dodge and Burn aplicadas a essa imagem. Agora vamos ver na prática como a gente vai fazer isso. Vamos clicar sobre a nossa action Dodge and Burn, que está aqui no conjunto de efeitos.
E aqui a gente já tem um grupo com duas camadas de ajuste, uma para Dodge e outra para Burn. Vamos começar em Dodge, clareando. A gente vai usar o pincel, ponta suave na cor branca. Vamos deixar o fluxo em 3%, porque a gente quer bastante suavidade na aplicação. Pincel macio, dureza em 0. Abrindo e fechando colchetes no teclado, a gente vai ajustar o tamanho do pincel. Faça isso e vá aplicando em cada parte da sua imagem. Você vai passar o pincel e fazer 3, 4, 5 movimentos naquela área. Eu não preciso aplicar o efeito em áreas que já estão bastante iluminadas, como a mão, por exemplo. Finalizado a parte de Dodge, segurando o Alt e clicando sobre a máscara, a gente consegue ver as áreas que a gente pintou. Vamos fazer o mesmo processo agora em Burn. Já temos o pincel escolhido, está tudo certinho, basta pintar nas áreas de sombra da nossa imagem. Para finalizar, a gente vem no grupo e abaixa a opacidade, trazendo mais suavidade na aplicação do efeito. Vamos ver de perto, em 100%, como é real e sutil a transição de luz e sombra na nossa imagem. Ela traz um resultado bem fotográfico, bem real. Essas são algumas das muitas actions, das muitas possibilidades que você tem de edição criativa para facilitar o seu fluxo de trabalho. Então, se você ainda não adquiriu, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para a compra das actions Edições Criativas. Um abraço e boas edições!